Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal 1001 Tons de História. E hoje o tema é a crise do idealismo no século XIX e as transições de movimentos artísticos pelos quais esse século passou, indo de neoclassicismo, muito presente no século XVIII, para romantismo e depois para realismo. Já adianto que um dos focos do vídeo será o spleen, um sentimento de tristeza pensativa associada a um tédio existencial muito presente no realismo, que bateu de frente com o idealismo romântico. Esse século foi palco de diversas mudanças, não só relacionadas às expressões artísticas, mas também à forma como o homem interage com a natureza, devido principalmente à Segunda Revolução Industrial, que trouxe impacto social no que tange a burguesia industrial. Vale ressaltar que a transição entre estilos artísticos é gradual e que vários estilos podem coexistir, por exemplo, como é o caso do realismo e do romantismo, que coexistiram durante boa parte do século XIX. Eu sou Matheus e agora eu vou falar um pouco mais sobre o romantismo. O romantismo foi criado em reação ao neoclassicismo. Isso por causa dos ideais que o neoclassicismo queria passar através da pintura. Os pintores desse movimento eram opositores ao excesso e também aos movimentos barroco e rococó, que em relação ao romantismo eram bem próximos, como por exemplo na valorização das cores ou no contraste claro e escuro. Quando falamos desses dois movimentos, é muito importante falar sobre a crítica que o romantismo fazia à razão, que era uma das principais características do neoclassicismo. Nas obras neoclassicistas, tinha um apego à mitologia e uma imitação da natureza. Já o romantismo priorizava a emoção e também seus valores se aproximavam de um movimento alemão com o nome Sturm und Drang, que em português literal é tempestade e estresse, onde seus principais elementos eram o sentimento e a emoção. Vale ressaltar também que o romantismo valorizava muito o grotesco, que em português literal é extravagância e excesso. A obra Dois Velhos Comendo é uma pintura romântica feita por Francisco de Goya, em 1821. Podemos ver que nessa obra tem o grotesco, observando que o autor, o pintor, queria transparecer um sentimento de tristeza e um contraste claro-escuro, característico do romantismo. Podemos ver também que possui duas pessoas velhas na obra, um homem e o que é possivelmente um cadáver de um ser humano. A pessoa da esquerda, que possui um pano branco na cabeça, ele faz essa careta possivelmente pela sua falta de dentes. Já a outra pessoa que está com ele possui um rosto de um cadáver e sua cara tem o formato de uma caveira. E seus olhos são ocos e pretos. Existem várias pinturas românticas famosas, como por exemplo O Peregrino sobre o Mar de Neva, obra feita por Caspar David Friedrich em 1818. Outra obra bem famosa é A Liberdade que é do Povo, de Eugène Delacroix, em 1830. Agora, um exemplo de pintura romântica do território brasileiro é A Moema, feita por Victor Meirelles, em 1866. Agora eu vou analisar a famosa pintura A Liberdade que é do Povo. Então, primeiramente, podemos perceber que nessa pintura está representando uma luta por liberdade, ocorrida na França, como a bandeira nos mostra. Vale ressaltar também que essa obra não é da famosa Revolução Industrial ocorrida em 1789. Vale ressaltar também que essa obra não é da famosa Revolução Francesa, ocorrida em 1789, mas sim de uma revolta ocorrida 41 anos depois, em 1830. Nessa obra, a liberdade é representada por uma mulher. E a obra em si pega um momento muito importante da revolta ocorrida em 1830, que foi o rompimento das barricadas. Uma coisa muito legal e curioso para se falar é que ele se desenhou nessa obra, sendo o homem de cartola localizado no lado esquerdo da mulher. Para finalizar a análise, ao fundo podemos perceber a Torre de Notre Dame. Como vocês talvez tenham percebido, a escolha da música nessa cena não foi aleatória. Foi usada uma parte da Moonlight Sonata, de Beethoven, com o objetivo de retratar como o romantismo apareceu na música. Para explicar brevemente, pode-se destacar o aspecto romântico dessa música, por exemplo nas notas, que aparecem aparentemente fora de tom, como se o autor estivesse errando o momento de apertar as teclas.
quando na verdade isso gera um efeito intencional de quebra da monotonia da música. E, como já era de se esperar de uma obra romântica, isso bate de frente com os ideais neoclassicistas, que sugerem uma arte que segue regras estritas e bem determinadas. Como eu mencionei na introdução, o século XIX foi palco da Segunda Revolução Industrial, que veio acompanhada de uma rápida mudança na sociedade burguesa industrial, com a ampliação da força da burguesia, o agravamento de algumas questões sociais e o vislumbre de uma modernidade mais promissora, que será tratada melhor adiante. Nesse contexto, surgiu o realismo, um novo movimento artístico. Em oposição aos artistas românticos, os realistas tentavam se aproximar o máximo possível da realidade, retratando temas do cotidiano e a vida das pessoas, sendo as críticas sociais uma característica muito marcante e evidente. Além disso, esses artistas traziam em sua arte um certo teor de decadentismo e melancolia, gerados pela transição de um mundo com explicações fundamentadas no divino para um mundo racional, que trazia a proposta de um futuro muito bom, o que nem sempre se concretizava. Para se referir a esse profundo sentimento de desilusão, é usado o termo spleen, que retrata um estado melancólico e de tristeza pensativa, associado a um tédio existencial. Esse mergulho em uma modernidade baseada na razão configurava, na opinião de alguns artistas, uma desdivinização da natureza e da própria vida. Os humanos não mais dependem, por exemplo, do sol, podendo recorrer à iluminação por outros meios. Não mais teriam suas rotinas reguladas pelo horário do nascer e pôr do sol, mas sim por relógios. Novamente, entra aqui o conceito de spleen. Isso por causa das sensações de mal-estar advindas de indagações como: para onde o futuro está nos levando e qual é o preço da modernidade? Para elucidar os ideais realistas e não ficar aqui só falando, eu vou usar algumas obras de artistas famosos desse movimento. Começando pela escultura O Pensador, criada por Auguste Rodin em 1902. Para começar, pode-se perceber que a obra apresenta um certo culto à razão, evidenciado pela posição do homem, o que também traz a ideia de que o homem moderno é o homem que pensa. Apesar disso, existe uma questão que traz indagações a qualquer um que observe atentamente a obra. O homem, que parece estar pensando, com uma postura cabisbaixa, demonstra preocupação e talvez até tristeza. Mas o uso da lógica não seria o promotor de prosperidade e felicidade? Com o que ele estaria preocupado? Outra obra muito famosa do realismo é a Os Quebradores de Pedra, quadro pintado por Gustave Courbet em 1849. Nessa obra são retratadas duas pessoas, um homem mais velho e outro mais novo, em uma paisagem desértica realizando o árduo trabalho de quebrar pedras para construir uma estrada. É exposto o empobrecimento e a vida em condições precárias dos camponeses franceses, o que traz uma crítica social. Além do óbvio, podem ser feitas interpretações mais aprofundadas, por exemplo, ao reparar que a escolha das idades dos personagens não é aleatória. Ela traz a ideia de que o trabalho exaustivo transpassa gerações e constitui um ciclo sem fim de miséria. Nesse sentido, pode-se afirmar que a obra traz o spleen, associado à falta de esperança dos camponeses e a um sentimento de decadentismo. Uma das artes que mais mudou na transição desses períodos foi a literatura. Os autores começaram a retratar a realidade exatamente como ela era. Eles eram objetivos e se inspiraram nas tendências filosóficas do positivismo. Na época, ocorreram até intrigas entre o romantismo e o realismo, como demonstra a questão Coimbra. Nesse episódio, a causa das desavenças começou com Feliciano de Castilho, um escritor romântico que escreveu duras críticas às obras produzidas pelos realistas. Como resposta, Antero de Quintal, um escritor realista, escreveu uma carta que é conhecida como Carta do Bom Senso e do Bom Gosto, na qual ele rebate as críticas de maneira incisiva e provocadora. Alguns dos nomes mais conhecidos do realismo europeu, além de Antero de Quintal, eram Eça de Queiroz, Aloysio de Azevedo e Gustave Flaubert, responsável pelo livro Madame Bovary. Essa obra é considerada uma das maiores da literatura francesa, isso inclui no gênero realista. Alguns motivos que justificam o vínculo dessa obra ao realismo são a quebra da idealização do amor perfeito, a visão objetiva e crítica da sociedade e a representação dos personagens como pessoas comuns que cometem erro e possuem defeitos. Outro ponto importante são as descrições minuciosas dos ambientes, que apesar de expressarem os sentimentos dos personagens, não perdem a clareza e um grau de objetividade. O enredo do texto se passa em um período de tempo não muito específico, numa época em que todos os territórios ainda eram divididos em províncias. Durante a leitura, o prestigiador do trabalho de Flaubert consegue perceber a forte crítica que o autor faz à idealização do amor,
e a partir disso, assuntos polêmicos vêm à tona. Entre eles, o mais explícito é o adultério. A personagem principal da história é Emma Bovary, uma jovem que adorava ler romances e por isso sonhava em viver um amor idealizado. Já Charles Bovary era um jovem que, por sempre ter sido pressionado pela sua mãe, virou um doutor. Eles se conhecem quando Charles vai até o campo a pedido do Juan, pai de Emma, e lá ele se apaixona pela Emma. A partir de então as visitas foram ficando mais recorrentes, porém Charles era casado. Passado certo tempo, a esposa de Charles morre, então Charles se casa com Emma e os dois vão viver juntos. A jovem imaginava que teriam um amor idealizado e foi se entediando com a vida doméstica. Por isso ela passa a ter certo grau de depressão, então eles se mudam para o interior. Emma descobre que está grávida e nasce Bert. Apesar do casamento, a protagonista se encanta por outros dois homens, Leon e Rodolphe, e vive romances clandestinos. Mais para o final do livro, Emma se endivida e comete suicídio. Depois de certo tempo, Charles descobre sobre os casos de traição e as dívidas que ela havia deixado. Ele fica perturbado com isso e, passado algum tempo, acaba morrendo em frente à sua filha. Agora eu vou falar sobre algumas das partes mais marcantes do livro, a começar pela seguinte. Antes de casar, Emma julgara sentir amor, mas a felicidade que deveria resultar desse amor não aparecia, pelo que se deveria ter enganado, pensava ela. Procurava agora saber o que se entendia ao certo nesta vida pelas palavras felicidade, paixão e êxtase que nos livros lhe haviam parecido com delas. Em sua infância e adolescência, a jovem leu muitos livros românticos, os quais idealizavam o amor como aquele momento em que nada está errado, e trabalhavam com a ideia de que você será feliz para sempre após se casar. Em detrimento a isso, ao se casar com Charles, ela sofreu uma desilusão e caiu no embosco da realidade. Começou a passar os dias pensando no que aconteceria, o que estava fazendo. O segundo texto que eu gostaria de destacar é um que demonstra o auge do sentimento de tédio e frustração de Emma. Mas era principalmente nas horas das refeições que ela não aguentava mais. Naquela salinha do andar térreo, com a lareira que fumegava, a porta que rangia, as paredes que suavam, as lavadoras úmidas, todo o amargor de existência lhe parecia servir em seu prato, e com a fumaça do caldo, subia-lhe do fundo da alma com outras tantas baforadas de esmorecimento. Era nesses momentos simples e calmos que Emma se lembrava dos livros, e de como aquela simplicidade não era o que ela queria. Ela cobiçava algo totalmente diferente, cheio de riqueza, alegria.